Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre as 3 leis de Newton. Iremos começar então o nosso estudo sobre dinâmica. A dinâmica é um ramo diferente do que a gente estava estudando até o momento. Então, até o momento, a gente estava vendo cinemática, que é o estudo dos movimentos, mas sem se preocupar com a causa desses movimentos. A gente estudava lá o movimento uniforme, o movimento acelerado, mas a gente não se perguntava o que fazia um movimento ser uniforme ou o que faz um movimento ser acelerado. A partir de agora, a gente vai começar a responder essas questões. A gente vai começar a aprender a dinâmica. Então, a dinâmica, ela vamos dizer assim, é o ramo da ciência, o ramo da física que vai explicar o funcionamento dos movimentos. Ou seja, a partir desse momento, a gente começa a tratar sobre força. A gente começa a introduzir o conteúdo sobre força e a gente vai entender que é a presença ou a ausência de forças que determinam o tipo de movimento, a característica daquele movimento. Para essa semana, a gente vai começar o nosso conteúdo falando sobre as 3 leis de Newton, as famosas 3 leis de Newton, que vocês provavelmente já tiveram uma noção sobre elas o ano passado, no 9º ano. Mas esse ano a gente se aprofunda um pouco mais, aumenta as discussões, para a gente conseguir seguir no conteúdo, né? Que como a gente já percebe, o primeiro ano é sempre mais aprofundado. Então vamos lá, gente, vamos projetar aqui os slides para a gente começar. Então vamos lá. Dinâmica. Então a partir de agora iremos falar sobre o ramo da física que estuda as forças. Então a partir de agora a gente terá forças incluídas nos nossos movimentos. Então como a prof falou, nós temos 2 ramos, né? Esse ramo, juntando a cinemática com a dinâmica, é o grande ramo da mecânica da física, certo? Então, a mecânica, ela vai juntar esses 2 ramos, a cinemática e a dinâmica, porque tudo que envolver movimento e força vai estar dentro do grande ramo da mecânica, certo? Então, cinemática é aquilo que estuda os movimentos sem se preocupar com a causa. E dinâmica, a gente vai dar força, a gente vai dar ênfase às forças que estão atuando nesses movimentos. Mas o que é uma força? Então, por definição, gente, força é aquilo que tem capacidade de deformar um corpo ou de alterar o seu estado cinemático. O que é alterar o seu estado cinemático? É mudar a forma como você está se movendo. Por exemplo, se você está em repouso e é aplicada uma força em você ou em algum objeto, esse objeto vai entrar em movimento. Ou se você está em movimento e aparece uma força, ela vai alterar o seu movimento. Ou ela vai fazer ele acelerar, ou pode fazer ele frear. Mas de alguma forma ela vai alterar o seu estado cinemático, vai mudar a sua condição naquele momento. Então aqui nesses slides a gente pode ver uma latinha toda amassada. Para a gente deformar essa latinha, o que a gente tem que fazer? Tem que aplicar força, não é? A gente tem que apertar ela com as mãos ou contra algum objeto para que ela se deforme. O carro é a mesma coisa. Quando ele bate no poste, há a execução de forças aí, fazendo com que o carro se deforme, vai ficar todo amassado. E aqui nesse GIF, o rapaz estava parado na beira do açude ali, não é? Ele estava em repouso. Daí vem o canguru e aplica uma força nele. O que aconteceu? Ele entrou em movimento. Então ele se deslocou. A força que o canguru aplicou nele causou uma alteração no seu estado cinemático. De repouso passou para movimento, certo? As forças, gente, elas podem ser de 2 formas. Elas podem ser de contato ou forças de campo. As de contato são aquelas que a gente precisa de fato encostar no corpo para que ela seja aplicada. Por exemplo, um tapa ou você empurrar um carrinho de mão. São forças que precisam estar em contato no corpo para que ela funcione, vamos dizer assim. E as forças de campo são aquelas que conseguem atuar à distância. Por exemplo, a força da gravidade, a força elétrica e a força magnética. Aqui a força da gravidade, os corpos não precisam estar em contato com a Terra para eles sofrerem essa força. A mesma coisa no ímã. Se eu colocar um prego aqui nas proximidades desse ímã, ele vai ser atraído. Ou seja, vai aparecer uma força no prego que vai atrair ele, sem ele estar em contato com o ímã. Então, isso são forças de campo. Demorou muito tempo, gente, na história da física para se compreender isso aqui, certo?
Antigamente, as pessoas acreditavam na existência de uma substância invisível que circulava tudo, que circundava tudo, que se chamava o éter. Então, eles acreditavam que em volta das coisas existia esse éter. E que as forças, né, por exemplo, um ímã atrair um prego que estava aqui na sua redondeza, se dava por causa da interação do ímã com esse éter. Então, o ímã ia interagindo com o éter até chegar lá no prego e atrair ele. E esse éter, gente, acreditaram-se nele por muito tempo, muitos anos, certo? Até ali por volta de 1900 ainda se acreditava na existência desse éter. A partir de um experimento de... Como é que é o nome dos cientistas? Ai, eu esqueci o nome dos cientistas, mas eu vou passar para vocês lá depois na descrição do vídeo. Eles queriam fazer um experimento que se medisse a velocidade relativa da Terra em relação a esse éter. Porque se a Terra está se movendo lá no universo, a gente deveria sentir como se fosse um ventinho desse éter, né? Na Terra. E eles queriam medir esse ventinho, vamos dizer assim, essa velocidade relativa da Terra em relação a esse éter. E eles fizeram vários experimentos e eles não constatavam nada. Eles fizeram um experimento, não detectaram nada, fizeram outro, não detectaram nada, e assim foi. Fizeram vários experimentos e eles não conseguiam detectar nada. Então começou-se a surgir a discussão, será que esse éter realmente existe? E aí que foi amadurecendo a ideia de que esse éter não existe. E realmente ele não existe, né, gente? Esse éter é uma coisa que perdurou por muito tempo, mas que hoje a gente já tem conhecimento que não existe. Essas forças de campo, elas conseguem atuar sem ter matéria em volta delas, não é? Por exemplo, a força gravitacional na Lua. Na Lua não tem ar, mas mesmo assim ela consegue atrair os objetos para baixo, não é? Muito bem, gente, vamos continuar. As forças, elas precisam ter direção e sentido. Então, se eu preciso indicar para onde que essa força está atuando, eu preciso mostrar ela através de um vetor. Então, força é uma grandeza vetorial. Além de eu saber o seu valor, que a gente agora chama de módulo, eu também preciso saber a sua direção e sentido. Eu preciso saber para onde que essa força está apontando. E para isso a gente usa um vetor. O vetor, como a gente já aprendeu na semana passada, é uma seta que carrega algumas informações, não é? O tamanho dessa seta, quando a gente representa ela em escala, né? O tamanho dela vai indicar o módulo desse vetor. O que é o módulo? É o valor dele, quanto que ele vale. O corpinho do vetor indica a direção. Pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser diagonal. E a ponta do vetor vai nos mostrar o sentido. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo. Então, o vetor ele carrega essas três informações. Módulo, que é o seu valor, a direção e sentido, certo? Então, o vetor, ele na mesma direção, ele pode ter dois sentidos. Por exemplo, a direção horizontal, ela pode ter direita e esquerda, certo? A direção vertical pode ser para cima e para baixo, dependendo da onde esse vetor está apontando. Ok, gente? A gente pode calcular uma grandeza chamada força resultante. O que é força resultante? Em alguns casos, a gente vai ter várias forças agindo naquele corpo. E dessas forças vai sobrar um resultado, não é? Que é o que a gente chama de força resultante. É o que sobra da ação daquelas forças num determinado corpo. Por exemplo, essa primeira figura aqui, ó, a gente tá vendo duas pessoas, né? A mulher e o menininho, enquanto o cara dorme lá dentro, empurrando o carro. Então, a mulher está empurrando numa direção e sentido e o menininho na mesma direção e sentido. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter um resultado para essas duas pessoas empurrando o carro. Que é qual o resultado? São essas forças se somando, porque eles estão se ajudando, não é? Os dois estão empurrando na mesma direção. Então, nesse caso, as forças se somam. Soma-se a força que a mulher faz com a que o menininho faz. Ou seja, forças que têm a mesma direção
e o mesmo sentido, então ó, as duas têm a mesma direção, as duas forças estão deitadas e elas também têm o mesmo sentido, as duas apontam para o mesmo lado. Então, forças com mesma direção e mesmo sentido, para mim achar a resultante, nós iremos somá-las. São forças que se ajudam, que se complementam. Já nesse segundo desenho aqui, ó, o rapaz está puxando o cachorro para um lado e o cachorro está forçando para o outro lado. Então aqui é quase como se fosse um cabo de guerra. Essas forças estão competindo entre si. E quem que ganha essa competição? Ganha quem fizer mais força, não é? Então, quando as forças têm a mesma direção, ó, as duas forças estão deitadas, elas têm a mesma direção. Porém, sentido contrário, ó, cada uma está apontando num sentido. A gente vai diminuir essas forças, porque uma está competindo com a outra, certo? Se elas são iguais, o que vai acontecer? Se elas são iguais, elas vão se anular e a gente não vai ter efeito nenhum, certo? Então, se essas forças são iguais, uma para cá e uma para cá, elas vão se anular e a gente não vai ter efeito, certo? Aqui, ó, nesse último gifzinho aqui, ó, a gente tem uma pessoa empurrando um carro. Então, essa uma pessoa consegue exercer essa força F, que a partir dessa força também gera uma determinada aceleração no carro. Agora, se eu dobrar essa força, se eu colocar mais uma pessoa aqui ajudando a empurrar, o que vai acontecer? Se eu coloco mais uma pessoa, a força dobra. Então, ó, a força que era F foi para 2F, ela dobrou. E a aceleração, por sua vez, também dobra. O carro vai se mover mais rápido agora. Observem nos GIF, ó, que o de baixo ele vai se mover mais rápido. Ó. Ele se desloca mais rapidamente que o de cima. Certo? Então, continuando. Esse slide aqui é o que a prof já comentou e o que a gente já viu na semana passada também, na aula de vetores. Então, ó, vetores com a mesma direção e mesmo sentido, apontando para a mesma direção. Isso aqui a gente vai somar as forças. E isso, gente, somando forças, assim, que estão na mesma direção e sentido, a gente tem o máximo de força possível. Agora, se a gente tem uma para cada lado, como no segundo exemplo aqui, ó, forças com mesma direção, porém sentido oposto, a gente tem o mínimo de força possível. E a gente vai resolver como? Diminuindo uma da outra. E quando a gente tem uma força para cima e uma para lateral, formando exatamente um ângulo de 90 graus aqui entre elas, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Que a gente já aprendeu lá na aula de vetor da semana passada. Muito bem. Isso aqui, gente, são algumas características importantes que a gente precisa levar para o nosso estudo de forças. Então, vamos fazer primeiro uma contextualização histórica. Desde a época de Aristóteles e Platão, eles tiveram algumas ideias sobre movimento. Platão introduziu a ideia de que tudo que está no universo, os corpos celestes, né, a Terra, o Sol e as estrelas, são perfeitos. Então, tudo que está no céu é perfeito. E para Platão, a forma perfeita era uma esfera. Por isso que o Sol era esférico, a Terra era esférica. Então, eles tinham essa noção que perfeição era representada por uma esfera. E que o movimento perfeito era um círculo. Então, a Terra se movia em torno do Sol de forma perfeita e natural. Por isso que era um movimento circular. Agora, as coisas que estão na Terra eram imperfeitas, certo? As coisas do mundo eram imperfeitas. Aristóteles, ele, como foi um seguidor de Platão, ele deu continuidade a essa ideia e acrescentou mais algumas ideias importantes sobre os movimentos. Então, para Aristóteles, também o que há no céu é perfeito e o que há na Terra é imperfeito. Por isso que os movimentos da Terra são em linha reta. Para Aristóteles, um movimento na Terra ser em círculo era um movimento do tipo forçado. Ele não podia ser natural, assim como a Terra se movia de forma circular naturalmente. Por exemplo, Aristóteles dizia que as coisas buscavam o seu ponto de origem. Por exemplo, a fumaça ela ia para todas as direções porque ela pertencia ao ar.
E o ar, como a gente sabe, se move em todas as direções. Se eu pegar uma pedra e soltar, ela vai cair em linha reta em direção ao chão, porque ela pertence ao chão, ela pertence à terra. Então, ela busca o seu ponto de origem. Seria mais ou menos essa a ideia de Platão sobre o movimento. Mas, observando que se a gente jogasse uma pedra para frente, ela ia andar um pouco em linha reta e daí ia cair, não é? E ele pensou, mas como isso? A pedra, o movimento original dela é para baixo, ela tem que procurar o chão. Por que ela anda para frente um pouco e daí cai? Então ele começou a pensar que o ar mantinha esse movimento. Que quando a pedra se desloca, ela desloca um pouco de ar que tem em volta dela. Esse ar vai para trás da pedra e continua empurrando ela para frente. Então o ar vai fazendo esse movimento assim em volta da pedra e mantendo esse movimento. Até que ele enfraquece, não consegue mais impulsionar a pedra e ela cai. Então essa era a ideia de movimento para Aristóteles. Então vocês conseguem perceber que hoje em dia parece ser um absurdo isso, né? Que a gente fala. Hoje em dia parece que isso não tem nada a ver. Mas para a época era algo bem aceito. Depois de Aristóteles veio Galileu com seus experimentos, né? A gente não sabe se ele fez realmente esses experimentos na Torre de Pisa, mas enfim. E ele começou a perceber que os movimentos também podem acontecer na ausência de forças. Então, para Aristóteles, ele achava que sempre tinha que ter uma força para manter o movimento. Sempre tinha que ter uma força. Já Galileu não. Galileu começou a perceber que pode ter movimento mesmo sem ter força. Que quando a gente não tem força, o corpo pode se mover em movimento retilíneo uniforme. Você se lembra o que é o movimento retilíneo uniforme? O que é? É aquele movimento em que a velocidade não se altera. Então, Galileu já começou a introduzir esse assunto. E mais para frente veio Isaac Newton e confirmou essa hipótese lá na lei da inércia, certo? Muito bem, então é isso que a prof quer contextualizar aqui nesse slide, gente. Hoje em dia, a gente já sabe que o quê? Se num corpo as forças são nulas, ou seja, se não há força resultante, pessoal, força nula não significa ausência de força. Vamos voltar aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho duas forças, mas elas podem se anular, certo? Então, força nula não significa que não exista forças atuando ali. Significa que as forças que existem se anulam, certo? Muito bem. Então, se num corpo a força nula, ou seja, a força resultante é zero, a força resultante é nula, o corpo pode estar de duas formas. Ele pode estar em repouso, certo? Imagine aqui, por exemplo, que a gente tem um bloco. E eu empurro esse bloco aqui e aqui, com a mesma força dos dois lados. O que acontece com esse bloco? Ele não vai sair do lugar, não é? Porque se eu estou empurrando com a mesma força, uma para cá, elas vão se anular e o objeto não vai se mover. Isso é força nula. Então, ele pode ficar em repouso ou permanecer com o movimento retilíneo uniforme, ou seja, se mover sempre com a mesma velocidade. Ou seja, a gente já consegue ter uma noção de que força está linkada com aceleração. Se eu não tenho força, eu não tenho aceleração. Seria mais ou menos como essa tartaruguinha aqui, ó. Ela se move em cada segundo 10 centímetros. Então, se a gente fosse observar as forças nessa tartaruguinha, as forças dela seriam nulas. Ela não está acelerando. Ela anda sempre a mesma distância, certo? Agora, se a gente tiver força e essa força tiver a favor do movimento, o corpo vai acelerar. Então, se eu tenho um carro e eu aplico uma força na mesma direção que ele está andando, ele vai acelerar. Por exemplo, estou andando lá com o meu carro a 30 km por hora e piso no acelerador. O acelerador vai acionar o motor vai girar lá mais rápido e vai aplicar mais força no carro na mesma direção em que ele está se movendo. E isso vai fazer a velocidade do carro aumentar, vai fazer o ponteirinho lá da velocidade aumentar, não é? Então, quando a gente tem força a favor do movimento, o nosso corpo vai acelerar. Agora, estou andando lá com o meu carro e preciso parar. O que a gente faz? Pisa no freio. O freio vai segurar as rodas, não é? O freio vai
fazer as rodas girarem menos, vai segurar as rodas. Isso, gente, implica uma força contra o movimento do carro. Então o carro está se deslocando aqui, quando você pisa no freio, aparece uma força de atrito, ó, segurando o carro para trás, certo? Então, quando a força é contra o movimento, o objeto vai desacelerar, o corpo vai frear, certo? Então, isso aqui, gente, é teoria muito importante sobre dinâmica, tá? Então, a gente tem que estar com isso aqui muito bem consolidado na cabeça. Força nula, o corpo pode estar em repouso ou em MRU. Força a favor do movimento, acelera. Força contra o movimento, freia, certo? Muito bem, aqui nós temos alguns exercícios, mas nós vamos ver depois. E agora as famosas 3 leis de Newton. Então, como a prof falou, depois de Galileu veio Newton. E ele consolidou essas ideias sobre a dinâmica, certo? E que foram largamente aceitas e são aceitas até hoje para explicar praticamente todos os movimentos, não é? A gente vê, depois que essas ideias de Newton foram publicadas, toda a ciência passou a funcionar a partir dessas leis, vamos dizer assim. Seria quase como se fosse obrigatório você escrever sua tese, sua ideia, com base nas leis de Newton. Inclusive, teve uma vertente muito forte, né, na ciência, no desenvolvimento da física, em que todos os fenômenos tinham que ser escritos a partir da dinâmica, a partir da mecânica. Inclusive fenômenos que hoje a gente sabe que não tem nada a ver com a mecânica, por exemplo, fenômenos térmicos, né? Mas antigamente, por causa da crença no éter e dessas 3 leis de Newton que consolidaram muito bem várias ideias, as coisas tinham que ser tudo explicado a partir da mecânica. Mas hoje a gente já sabe que não é bem assim. Muito bem, então vamos lá. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. E ela fala o quê? Que todo corpo em movimento ou em repouso tende a permanecer assim, ao menos que uma força haja sobre ele. Então, para a gente tirar um corpo da inércia, como é que eu faço isso? Aplicando uma força. Porque se eu não aplicar uma força, esse corpo vai ficar daquele jeito para sempre. Por exemplo, ali, ó, o exemplo do canguru de novo. Se o canguru não bate nas costas do rapaz, ele ia ficar ali em repouso para sempre, vamos supor, não é? Então, a força tirou o homem da inércia, tirou ele da sua posição de repouso. No outro GIF, ó, tem um rapazinho andando de carro. O carro bate no muro. O muro, gente, vai exercer uma força no carro, fazendo o carro parar, e não o conjunto todo. Então, o carro para, porém, a pessoinha tende a permanecer em movimento. Então, ela vai ser arremessada para frente, não é? Então, ela tende a permanecer em movimento. Pessoal, a prof falou uma frase que me fez lembrar de uma coisa. O que eu falei? A pessoa é arremessada para frente. Pessoal, isso tá errado, tá? Um corpo, no caso ali da batida, ó, que o hominho sai voando, ele não foi arremessado. Não é uma força que joga ele para fora. É a sua tendência de permanecer em movimento que faz ele continuar indo para frente, certo? A inércia aqui na Terra, a gente, lógico, tem vários exemplos, né, que a gente consegue perceber a ação da inércia. Por exemplo, num acidente de carro, ou... Nossa, não me vem nada na cabeça agora. Mas, enfim, tem diversos exemplos. Mas, para quem faz viagem espacial, quem tá lá nas estações espaciais, que precisam se deslocar pelo lado de fora para fazer reformas ou coisa assim, eles entendem muito bem isso e compreendem que a inércia, inclusive, é algo perigoso. Por exemplo, no espaço, vamos pensar aqui na Terra primeiro. Se a gente pegar uma bola e jogar essa bola, né, ou empurrar ela assim no chão, ela vai se deslocar por um tempo e vai parar. Por quê? Porque existe atrito. Tem atrito da bola com o chão, da bola com o ar. Então tem uma força ali interferindo naquele movimento que vai fazer ela parar em algum momento. Agora pense num astronauta lá na estação espacial. Lá não tem ar em volta dele, não tem nada que possa interferir no movimento dele.
Então, o que ele faz? Tá lá consertando as coisas. Se ele pega um impulso, ele vai entrar em movimento, né? Porque uma força agiu, ele vai entrar em movimento. Ele começa a se deslocar em movimento uniforme. Como não tem nada ao redor dele que possa fazer ele parar, ele vai se movimentar para sempre daquela maneira. Então, o que acontece? Eles trabalham tudo amarrado. E também com aquelas mochilinhas que tem propulsores. Se acontecer algum acidente, alguma coisa, eles conseguem voltar. Tem uma imagem que chega a dar até medo. Deixa a prof achar aqui. Vamos ver se a prof acha. Aqui. Olha, gente, essa foto, um astronauta ele está completamente solto da sua nave, né? Do seu ponto de segurança, vamos dizer assim. E se ele não tivesse propulsores na roupa dele, ele não ia conseguir voltar. Ele ia ficar lá. A professora, eu não posso me espernear assim, nadar e voltar. Não consegue, gente, porque uma força aplicada no próprio corpo não gera efeito. Então eu posso me espernear o tanto que eu quiser, que eu não vou conseguir me impulsionar. Então ele só conseguiu fazer isso aqui porque ele tá com um propulsor na roupa dele. Então daí ele aciona os propulsores e volta. Mas se ele não tivesse isso, ele ia ficar ali para sempre. Por quê? Porque não tem da onde surgir uma força que tire ele dessa situação, certo? Ou se ele aciona esses propulsores e não tem mais aonde ele se segurar, ele vai ficar à deriva ali no espaço para sempre. Por quê? Porque a inércia mantém ele naquela situação, certo? Vamos pensar no outro exemplo. Você está lá dentro do carro, o carro está parado. O carro está parado e você também. Vocês estão em repouso. O carro entra em movimento. A força, gente, a força do motor, ela é aplicada no carro e não em você. Então, o carro vai se movimentar. Então, você tem aquela sensação de que você ficou para trás, de que você foi jogado para trás. É uma sensação de ser jogado para trás, tá, gente? Não é que você foi jogado. O teu corpo quis ficar em repouso naquela posição ali que você estava. O carro se movimenta e você fica, certo? Mas como você está dentro do carro, quase no mesmo momento, o carro já te empurra também e você se desloca junto com ele, certo? Isso é um exemplo de inércia. O teu corpo teve a tendência de permanecer em repouso. Agora você está lá andando com o carro, tudo entrou em equilíbrio, né? Você está se movendo na mesma velocidade que ele e o carro freia bruscamente. Então a força de frear é no carro, não no seu corpo. O seu corpo vai ter a tendência de permanecer em movimento. Então você vai continuar indo para frente. Se você não tá de cinto de segurança, o que acontece? Você bate a cara no vidro, joga para fora, morre, né? Então, isso são dois exemplos clássicos de inércia. Continuando. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton vai falar sobre a dinâmica em si, sobre a expressão matemática para a dinâmica. Então, ela diz que toda força aplicada no corpo vai gerar nesse corpo uma aceleração proporcional à força que eu apliquei e à massa que esse corpo tem, certo? Então essa é a famosa lei de Newton, até a fórmula é fama, né? O F indica a força, que será medida agora em newtons. O M é a massa do corpo, que será medida em quilos. E o A é a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, aqui nesse GIF, ó, gente, a gente tem um exemplo clássico de força, né? O guepardo, toda vez que ele bate no chão, ele impulsiona o chão para trás e o chão impulsiona ele para frente. E ele vai ganhando aceleração, porque tem uma força agindo ali. Ele vai ganhando aceleração, consegue correr rápido e fazer a sua caçada, certo? Só que, gente, essa expressão, a gente vai usar ela muito daqui para frente, muito. Em vários exercícios vai aparecer força pra gente calcular, certo? E a terceira lei é a lei de ação e reação, que diz que para toda força aplicada vai surgir outra de mesma direção e mesma intensidade, porém de sentido contrário.
Essa é a explicação para o guepardo conseguir correr, para a gente conseguir andar, porque ó, quando a gente anda, a gente empurra com o pé o chão para trás. E por reação, o chão nos empurra para frente. O guepardo correndo a mesma coisa. Cada vez que ele bate as patinhas no chão, ele está empurrando o chão para trás. E o chão, por reação, empurra ele para frente. Isso também explica o lançamento de foguetes. Os foguetes, né, quando eles são acionados, aquele jato que eles esperem, né, aquele fogo que ele joga para baixo, exerce uma força para baixo e, por reação, tem uma força para cima que impulsiona eles para cima. Aqui, mesma coisa, o rapaz deu o tiro, né? Tem a força para frente, né? Impulsionou para frente, mas tem a reação para trás que dá esse rebote aqui na arma, né? A arma dele vai lá pro outro lado, certo? Outros exemplos de ação e reação. Quando a gente bate a mão na parede, né? Se a gente bater a mão com força na parede, a gente sente dor na mão. Por quê? Porque eu aplico força na parede, a força me devolve, a parede me devolve a mesma força, com a mesma intensidade na minha mão. E por que se eu der um socão na parede, a minha mão machuca e a parede não faz nada? Porque a gente é feito de materiais diferentes, né? A parede tem mais resistência do que a minha mão. Outro princípio de ação e reação, quando a gente enche um balão e solta, ele vai sair voando assim, né? Então, quando ele solta o arzinho, o ar vai impulsionar para um lado, mas tem uma reação que impulsiona o balão no sentido contrário, ok? Então, essas são as 3 leis de Newton, gente, as famosas 3 leis de Newton, que explicam praticamente a mecânica inteira. A gente só não consegue ver essas relações em movimentos extremos, por exemplo, em movimentos quânticos, né, que são de partículas subatômicas, e em movimentos que estão muito próximos da velocidade da luz. É aí que entra a relatividade, né, gente? Que daí a gente não consegue ver exatamente essas relações para esses movimentos tão extremos. Mas, para o nosso contexto atual, que a gente está vendo agora, essas leis explicam exatamente todos os fenômenos que a gente vai ver agora. Então, aqui, né, são alguns outros exemplos que a prof comentou de inércia, porque que é importante a gente usar cinto de segurança, o airbag, capacete. Sobre os astronautas, né, que eles também precisam levar muito em conta esse efeito da inércia. Na toalha de mesa, sabe aquela mágica assim que você coloca um monte de objetos em cima da mesa e puxa a toalha rápido e os objetos ficam? Então, o que você está fazendo? Você está aplicando uma força na toalha, está puxando a toalha com tudo, mas os objetos ficam, porque a força é na toalha, os objetos tendem a permanecer em repouso. Na dinâmica, a gente vai ver muitas variações de força. Tem força peso, tem força de atrito, tem força centrípeta, força de tração. E a gente vai ver todas elas assim muito definidamente, sabe? Muito detalhadamente cada uma delas. Alguns exemplos de ação e reação. O balão de festa, andar, o bater na parede, acidente de carro. Quando bate um carro no outro, gente, por mais que eles sejam de proporções diferentes, por exemplo, bater um caminhão com uma moto, eles bateram. A mesma força foi para os dois, certo? Porque a força, gente, de ação e reação, ela tem a mesma intensidade. A ação e a reação têm a mesma intensidade. Agora eu vou fazer uma pergunta importante e que vocês vão me responder aqui no comentário desse vídeo. É uma discussão que eu vou deixar. A gente viu lá no começo que forças de mesma direção e sentido oposto, se elas têm o mesmo módulo, a mesma intensidade, elas vão se anular. Então, por que as forças de ação e reação não se anulam se elas têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentido oposto? Por que as forças de ação e reação não se anulam? Então, eu gostaria que vocês fizessem esse comentário com a ideia de vocês. Por que vocês acham que as forças de ação e reação não se anulam? Mais pra frente eu dou a resposta, certo? Então, gente, vocês vão agora ler o material de vocês, vão ler o material de vocês. Se quiserem assistir os outros vídeos de sugestão que a professora deixa, assistem. E se tiver alguma dúvida, entre em contato para tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, esse é o conteúdo da semana, façam seus estudos e qualquer coisa entre em contato.
Então, um abraço, gente!